aqui que também me chamou muita atenção. Ele diz assim, além disso, não se deve subestimar o perigo que existe quando se quer individualizar a verdade da Sagrada Escritura. Individualizar a verdade da Sagrada Escritura com a aplicação de uma única metodologia, esquecendo a necessidade de uma exegese mais ampla que permita o acesso, em união com toda a igreja, ao sentido pleno dos textos. Qual é o puxão de orelha que o Papa quer dar aí? Aqui são duas realidades, né? Primeiro, sem dúvida alguma, ele está chamando para uma leitura plena da Sagrada Escritura em comunhão com a igreja, né? Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana, ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado, chocado na hora. Mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? É verdade. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a Igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. É a igreja que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a igreja. Exato. Né? Muita gente que foi a Bíblia que fez a igreja. Aí que está a visão protestante. Ao contrário, é a igreja que compilou a Bíblia. Exato. Então aqui que está a realidade, né? Que se nós sairmos da igreja católica e quisermos ler a Bíblia, esse negócio não vai dar certo. Então o Papa está dizendo aqui, ele diz, no número 55 da Fides et Ratio, né? Em união com toda a igreja. Você não pode pegar um fragmento da Bíblia e individualisticamente dizer: eu, cientista, exegeta, estudioso da Bíblia, irei dizer qual é o significado desta passagem. Não. Para você saber o que quer dizer aquela passagem, ou você está em comunhão com toda a igreja, ou, meu irmão, você está numa canoa furada. Né? Porque não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. E por que isso? Por uma razão muito simples, gente. A Bíblia. Como é que a igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia? A igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia ouvindo. Né? Os livros eram trazidos para os bispos, diz: não, esse é Jesus, pode ler na missa. A Bíblia nasceu na missa. Pode ler na missa. Foi sendo feita uma lista de livros que podiam ser lidos na missa. Esse é Jesus, pode ler, é ele mesmo. E diz: não, isso aqui não é Jesus não, está errado. Joga fora esse livro. Apócrifo. Apócrifo. E é assim que foi sendo elaborada a lista dos livros do Novo Testamento. Existia a igreja, e a igreja, como diz Jesus no Evangelho de São João, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E reconhecendo Jesus naqueles livros, a igreja foi fazendo a lista dos livros que eram verdadeiramente inspirados. E então, porque existia igreja, e existia uma forma de a igreja ouvir, é que existe a Bíblia. Ora, como é que você agora quer interpretar sem ter aquela forma de ouvir? Você precisa primeiro ser católico, para depois saber ler a Bíblia. Se você não é católico, profundamente, se você não é primeiramente cristão, você vai dizer atrocidades com a Bíblia. E a multiplicidade das igrejas evangélicas só nos demonstra isso. Demonstra exatamente isso, que você pode fazer o que quiser com a Bíblia. Agora, Deus não é sim e não. Deus é somente sim. Então, não existe essa coisa de que as verdades são várias, conforme as pessoas, né? Cada indivíduo tem a sua interpretação. O relativismo começa por aí. Sem dúvida. Bom, Padre Paulo, eu quero fazer uma pergunta. Vou colocar a pergunta, o senhor não vai responder agora. O senhor vai responder a pergunta lá da Célia. A pergunta que eu quero colocar é a seguinte: qual é a contribuição que a ciência trouxe para a igreja compreender a Bíblia? Por exemplo, Adão e Eva, Caim e Abel, Torre de Babel, dilúvio,